Olá, pessoal. Vamos aqui interagir em mais uma aula. Eu sou a professora Márcia, da sala de leitura, e aqui a professora Roseli, da sala de leitura, né, professora? Qual será o assunto de hoje, professora Roseli? Hoje nós vamos falar de poesia. Esse assunto é muito profundo, né, e vasto, né? As habilidades, né, que nós iremos trabalhar nessa aula, né, na tela para os alunos, por favor, obrigada. As habilidades é identificar a ideia central de texto de diferentes gêneros, né, o assunto, o tema, demonstrando compreensão global. Também temos aqui a habilidade de apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo o seu pertencimento ao mundo imaginário e a sua dimensão de encantamento, jogo e fruição. E também localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Muito bem. E o poeta que nós vamos falar hoje é Vicente de Carvalho. Ô, professora Roseli, lembrando aqui, Vicente de Carvalho é um bairro em Santos. É homenagem a esse poeta? Na verdade, é na Baixada Santista, sim, só que é no Guarujá. É em homenagem a ele. Ele é santista, por isso. E ele teve uma filha, também poetisa, chamada Vicentina de Carvalho. Nossa, hein? É um segmento, né? E ele, somente essa filha que ele teve? Não. Ele se casou com Ermelinda e teve 16 filhos. Meu, 16. ele era escritor e ele tinha tempo para fazer tantos filhos assim? De fato, né? Naquela época não tinha televisão, né, Márcia? Ah, então justifica aí, né? Pois é. Nós estamos falando do século XIX. Vamos saber um pouquinho sobre esse poeta. Vicente Augusto de Carvalho nasceu em Santos, São Paulo, em 5 de abril de 1866 e faleceu em 22 de abril de 1924. Poeta, jornalista, advogado, abolicionista, contista político. Estudou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, e publicou diversas obras. Professora Roseli, uma observação. Parece que todo poeta é abolicionista e jornalista? É porque, na verdade, ele também era um poeta negro, assim como Cruz e Souza. E como, mesmo sendo uma pessoa estudada, frequentando a sociedade, eles sofriam muitos preconceitos, né? E como eles têm essa facilidade de escrever, são escritores, eles colocavam aquilo que sentiam nos jornais. É um engajamento dentro da sociedade, né, em favor dessa discriminação, ou seja, contra essa discriminação, né? Sim, tanto que em 1905 ele fundou o jornal. Tá? Era de obra, ele era o proprietário, né, dessa edição de O Jornal. E Vicente de Carvalho, ele também se expressava os seus sentimentos, e ele colocava tudo isso na poesia, né? É uma forma de você colocar para fora aquilo que você sente, aquilo que está doendo, aquilo que você não pode falar. Os seus anseios, os seus desejos, né? O seu grito engasgado na garganta, né? E também essas pessoas, geralmente, elas lutavam contra causas, assim como hoje nós temos os movimentos, os ativistas, só que naquela época eles eram presos. Então, por não poderem se manifestar publicamente, eles escreviam, né?
No caso, Cruz e Souza também foi fazendeiro. Só que o agronegócio dele não deu muito certo, não. Aí ele volta para a cidade, tá? É uma curiosidade aqui que eu gostaria de colocar para vocês. Próximo slide. É o anterior, por favor. Isso. E eu vou deixar aí uma pergunta para vocês. O que é poesia? Você sabe o que é poesia, Márcia? Poesia, no caso, são manifestações de sentimentos, né, de uma pessoa em certo momento de sua vida. Ela pode estar expressando momentos de angústias, momentos de felicidades. E ela pode oscilar isso também. Ela pode, ora, no sofrimento, ora, na felicidade. Muito bem colocado, Márcia. Obrigada. Agora, onde ela está? Eu creio que ela está no dia a dia, num olhar que nós temos privilegiado, eu digo assim, não privilegiado do fato de nós sermos professoras, mas do ser humano, né? Saber apreciar a natureza, saber apreciar algo, não ter um olhar tão mecânico, mas ter um olhar de encantamento, olhar algo com minuciosamente, com detalhes. Não olhar aquela assim, o sol. O sol está nascendo. Ó sol, tão imponente, tão iluminado, vem sobre nós nos aquecer. Profundo. E a poesia é isso. Eu acredito que em tempos de quarentena, as pessoas estão tendo mais tempo para refletir e sentir. Porque, na verdade, no nosso dia a dia, na correria de ir e vir ao trabalho, os afazeres domésticos, as nossas obrigações com a família, tudo isso nos poda de olhar para um céu estrelado, por exemplo. Olhar uma lua. Hoje, quando amanheceu, o céu estava completamente pintado de amarelo, laranja, azul. As nuvens pareciam carneirinhos, né? Sim. Então, esses encantamentos que nós não temos oportunidade no dia a dia de nossas vidas, agora é o momento de ter. De olhar a lua cheia é linda. Olhar para as estrelas, o nosso céu está mais estrelado. Você percebeu, Márcia? Com certeza, a diminuição de automóveis, né? A poluição, ela foi se dissipando, né? Então as pessoas estão percebendo isso, porque a casa da gente é sinônimo de descanso. Porém, nesse momento de pandemia, ela está virando também um momento de trabalho, home office. Então as pessoas, elas têm que se atentar aos detalhes, elas têm que buscar esse olhar de encantamento, né, para amenizar esse tempo de pandemia, né? Muito bom. E ameniza mesmo. Se você acorda olhando um céu magnífico desse, seu dia só pode ser maravilhoso. E é isso que os poetas faziam e fazem até hoje. E você, cara aluno, se quiser escrever, pegue um papel, um lápis, uma caneta e comece a escrever. Pense naquilo que te encantou ou naquilo que te aborreceu. Ao invés de você ficar introspectivo com você mesmo, e isso evoluir até para uma depressão, escreva. Encante-se com a vida e com a natureza que está lá fora te esperando para ser admirada, contemplada e também refletida. Vamos ver, então, onde está a poesia e o que é a poesia. É a arte de compor através de versos.
por ser uma arte, está onde você a coloca. O seu olhar sobre o mundo, a vida, o amor, a morte, a dor, a alegria, a felicidade, a natureza. Tudo pode se transformar em poesia. Professora Roseli, aqui fazendo uma observação, né? Tem alunos, o ser humano em geral, né? Principalmente aqui que a gente está falando com os nossos estudantes, né? A música, ela outrora, ela foi uma poesia, depois ela teve uma melodia por cima. Muito bem colocado. A música é uma poesia. Eu tinha uma aluna, eu trabalho em escola de tempo integral. E nós temos uma disciplina chamada eletiva. E certa vez eu fiz uma eletiva com uma parte política, né, que era um ano de eleições. E eu queria uma paródia, mas uma paródia feita por eles, para eles conscientizarem a população ao voto, né? Então não havia partido nenhum, nós éramos apartidários, era só informação através de uma paródia. Essa equipe que eu tive foi maravilhosa. E uma das alunas, ela adorava escrever. A Grazi. Ela estava no 3º ano, hoje já não está mais conosco, né, na nossa escola. E aí, então, ela fez sozinha várias poesias. Só que quando ela fazia poesia, ela pegava a melodia para ver se ia dar o efeito que ela queria. A sonoridade, né? Exatamente. E saíram paródias lindas. E no final, eles fizeram um verdadeiro espetáculo, porque todos eles cantaram e dançaram. E expressaram à comunidade como deveria ser o voto. Que o voto consciente é aquele voto quando você pesquisa, né, o histórico do seu candidato, para ver tudo aquilo que ele fez, se é idôneo, se não é. Então, era esse o nosso objetivo na época. Então, quer dizer que a poesia, além de nos encantar, ela também nos conscientiza dentro de um determinado tema, né? Professora Roseli, você comentou a respeito que trabalha na escola de tempo integral, eu também, por coincidência, também trabalho, e também fizemos um trabalho com os alunos junto ao carnaval, e fizemos a paródia em samba enredos. E eles deram um show. Porque, assim, o aluno pode estar até aqui acompanhando a nossa aula e falando, eu não sei fazer poesia. Mas isso é um trabalho diário, né, professora Roseli? Sim, e a poesia, ela não tem muitas regras, né? É o sentimento, é o que você quer comunicar ao teu leitor. Então, você tem que deixar passar o momento que você está vivendo para o seu leitor, é só isso. E escrever, meus amigos, todos vocês sabem, a ideia, ela surge a partir até mesmo de um objeto que está à sua frente. Então, não percam a oportunidade de escrever, expressar os seus sentimentos e até mesmo fazer música, né, Márcia? Por que não? Com certeza. Você está falando a respeito de poema. Eu estou lembrando aqui de uma vez que foi pedido um poema na época e eu estava sem ideia. Só que eu tinha que entregar isso na parte da manhã. E eu estava à noite tentando buscar uma ideia, né? E aí eu comecei a esboçar minha ideia. Eu falei assim, as palavras, elas vêm numa velocidade, caindo todas. Porém, eu estou tão cansada. Desculpe, leitores, mas as palavras agora caíram, porque eu estou cansada e tenho que dormir. Tá vendo? Um momento se transformou em poesia. Vamos então ver
o cair das folhas de Vicente de Carvalho? Deixe-me fonte, dizia a flor, tonta de terror. E a fonte, sonora e fria, cantava, levando a flor. Deixa-me, deixa-me, fonte, dizia a flor a chorar. Eu fui nascida no monte, não me leves para o mar. E a fonte, rápida e fria, com um sorriso zombador, por sobre a areia corria. Corria levando a flor. Ai, balanços do meu galho, balanços do berço meu. Ai, claras gotas de orvalho, caídas do azul do céu. Chorava a flor e gemia, branca, branca de terror. E a fonte, sonora e fria, rolava, levando a flor. Adeus, sombras das ramadas, cantigas do rouxinol. Ai, festas das madrugadas, doçuras do pôr do sol. Carícias das brisas leves, que abrem rasgões de luar. Fonte, fonte, não me leves para o mar. As correntezas da vida e os restos do meu amor resvalam numa descida como da fonte e da flor. Enriquecedor esse poema, né, professora Roseli? São tantas figuras de linguagem, né? Olha aqui, que abrem rasgões de luar, né? O sentido do rasgão não é do sentido de rasgar o luar, né? Mas o sentido do olhar diferenciado, de trabalhar com as palavras, né? Enriquecer o seu texto. Sim, e tem palavras aí que a gente não conhece, né? Por exemplo, resvalam. O que seria? Resvalam numa descida. Quer dizer que ela está deslizando, escorregando, né? É esse o sentido do contexto. Então, queridos amigos, esse poema é um poema que está desenvolvido em versos e em estrofes. Toda poesia tem verso e tem estrofe. Vamos ver mais um pouquinho? Voltar nesse slide, por favor. Olha lá. Chorava a flor e gemia. Esta linha é um verso. Branca, branca de terror. Significa que ela estava assustada, né? E a fonte, sonora e fria, rolava levando a flor. Quer dizer, ela não se importava, né? Aí eu estou vendo que é uma fonte. O contexto fala de uma enxurrada que estava levando a flor, né? Então, vejam, esse conjuntinho de 4 versos chama-se estrofe. No nosso caso, esse verso, ele tem 8 estrofes, né? Vocês estão percebendo? Então, eu tenho aqui versos com, estrofes com 4 versos. E todas as estrofes, elas têm 4 versos. Então, quando eu tenho 4 versos, eu tenho um quarteto ou uma quadra, tá? É assim que essas estrofes são classificadas, né? Sim. Com 4 versos. E quais são as outras figuras de linguagem que nós encontramos aqui? Aqui no caso, carícias, tá? Carícias das brisas leves. A carícia, ela é um tato mais humanizado, né? E aí está atribuindo às brisas características humanas, né? Sim, um sentimento nesse caso, né? Ela está falando, carícia das brisas leves. Quando você recebe uma brisa suave, o que é uma brisa? É um ventinho bem
suave, ele exala bem gostoso. E essa figura de linguagem, ela demonstra que essa brisa é como se estivesse acariciando, né? De repente, como ele é o escritor, ele já assimilou isso à brisa do mar, né? Sim, a brisa do mar é aquele ventinho, aquele frescor gostoso. A gente está naquele momento de calor intenso, aí vem aquela brisa e a gente sente a diferença, né? Sim, e aquela diferença nos dá um sentimento de amparo, um sentimento de relaxar, de sentir. Alívio do calor naquele momento, né? Exatamente. Adeus sombras das ramadas, cantigas do rouxinol. Ai, festas das madrugadas, doçuras do pôr do sol. Aqui também eu tenho, olha, doçuras do pôr do sol. Outra figura de linguagem, né? Exatamente, eu falei do amanhecer que estava lindo, mas agora, no outono, e com a diminuição da poluição, nós temos presenciado céu maravilhoso também no pôr do sol, não só no amanhecer, né? Eu vejo postagens nas mídias sociais, das fotos, dependendo da cidade, é um desenho mais bonito que o outro, um colorido mais lindo que o outro, não é mesmo? As pessoas estão se apoderando das suas janelas para tirar, como se diz, momentos, né, do dia a dia da cidade, né? Como que a cidade adormece, como que a cidade acorda, né? E isso dá uma poesia maravilhosa, né? Mas vamos lá. Vamos falar mais. Próximo slide. Qual é a ideia central do poema? Você podia falar um pouquinho para a gente, Márcia? A ideia central do poema, nesse caso, seria uma perspectiva dele estar interagindo com a natureza, fazendo um relato do seu sentimento, atribuindo a características da natureza. Então, essa característica da natureza aqui fala em fonte. Nesse caso, poderia ser a fonte mesmo, né? Quando a água brota, ela pode brotar do solo, ela pode brotar de uma rocha, ela pode brotar de uma fissura. E aí você tem aquela fonte de água, aquela água que nasceu, e ela rola, né? Então ela desliza, formando o quê? Um fio de água, que ela vai aumentando o volume, se transformando num riacho, e vai aumentando até se transformar em um rio. Muitas vezes recebe, né, a água de outros braços de rios. Então, eu poderia analisar partindo de uma fonte, eu poderia analisar de uma chuva, formando, então, uma enxurrada, levando essa flor. Então, o que demonstra para mim essa fonte da natureza, ela está devidamente relacionada à água. Isso fica bem claro, né? E vai depender do modo em que o leitor interpreta. Porque as interpretações são muitas, né, Márcia? São variadas, porque depende do seu momento, do seu íntimo ali naquele momento. Se você está muito feliz, se você está intenso, se você está abatido, cansado, né? Então, é um olhar diferenciado, é um ponto de vista que quem vai determinar isso é aquela pessoa que está olhando no momento, né? Exatamente. Então, por isso que nós temos que trabalhar bastante a interpretação de texto com os nossos alunos. Porque cada indivíduo interpreta uma frase de uma forma. Então, muitas vezes eu tenho um aluno que ele não consegue responder
um problema de matemática. Por quê? Porque ele não soube interpretar lá a questão. Ele não soube interpretar muito bem. E como é que eu desenvolvo a interpretação, o entendimento de um texto, ou de uma questão, ou de um problema matemático? Você saberia me responder? Temos que atentar à significação das palavras, né? E para atentar à significação, o significado das palavras, eu tenho que ter em mãos um dicionário e também desenvolver o hábito da leitura. É fundamental. É fundamental porque aumenta o seu leque de vocabulário. Aumenta o vocabulário. Não só isso. Quem lê mais, entende mais, conhece mais e aprende mais. Daí a importância desse canal do programa de leitura, para incentivar os nossos alunos a ler. O conhecimento, meus queridos, é que vai fazer a diferença lá na frente para vocês. Professora Roseli, por exemplo, né? Os alunos, eles têm essa característica de querer ler somente aquilo que gosta. Devemos ler somente o que gostamos? Olha, Márcia, na maioria das vezes, sempre a gente vai ler o que gosta. Mas, na minha escola, por exemplo, a minha escola, a gente é o MMDC, tá? Fica na Moca, Zona Leste de São Paulo. Lá, nós incentivamos a leitura, desenvolvendo projetos de leitura. Então, nós temos um projeto para cada ano série. E em cada projeto, nós indicamos um livro por bimestre. Então, naquele bimestre, ele tem que ler aquele livro, porque o desenrolar das aulas serão em cima daquele tópico. Serão cobrados do aluno, porque é importante também que ele saiba fazer um fichamento, que ele saiba qual é a biografia de um autor. Um autor mais antigo, como é esse que nós estamos contando para vocês, que é do Vicente de Carvalho. Então, ele não tem só que ler, por exemplo, gibis. Vai desenvolver a leitura, vai desenvolver figura de linguagem, vai desenvolver gênero, vai desenvolver tudo aquilo que vocês precisam. Mas é necessário ler também aquilo que o professor pede. Esse é bem importante. Professora Roseli, as características dos nossos alunos é sempre de visuais. Alguns alunos, eles falam, professora, terei que ler esse livro, mas tem filme relacionado a esse livro? Né? Qual que seria, assim, para a sua visão, um aluno assistir a um filme vai substituir a leitura do livro? Nunca um filme substitui a leitura. Mesmo porque um filme, geralmente de longa-metragem, ele tem aproximadamente 1h50 a 2 horas. E um livro, você não demora isso para ler. Você demora, às vezes, semanas, dependendo do livro, até meses. Por quê? Porque você precisa entender. E no filme, você pode ter o contexto, mas você não vai ter a obra íntegra. Ele vai pular várias partes que seriam muito importantes para a aprendizagem do aluno. Por exemplo, eu já tenho esse hábito, né, da leitura e também de assistir um filme. Então, no meu caso, é frustrante, porque a nossa imaginação, ela vai além de qualquer Steven Spielberg, né? Ela atinge o ápice, né? Então, aí, quando a gente lê o livro e depois vai assistir ao filme, não capta todas as características. Então, a grande viagem é a leitura sempre. Sempre, mesmo porque nos filmes existem as adaptações, né? Então, por exemplo, você vai assistir um Harry Potter, que é um clássico, né, da nossa literatura atual.
você assiste um filme de aproximadamente 2h30 a 3 horas de duração, mas aquilo que você aborda no livro é muito maior. Então, ele serve para complementar. Ele serve para você visualizar, né? Ele vai ter o figurino, a linguagem da época, vai ter a apresentação, o visual que eles tanto precisam, mas não vai ter a linguagem necessária. Alguns alunos também, eles comentam, professora, posso ler o resumo? E o que você tem a dizer a respeito de resumos de livros? Olha, eu indico resumo só quando eu tenho algum aluno que está apavorado para fazer a prova de vestibular e ele não conseguiu ler todas as obras e o vestibular está próximo. Nós costumamos indicar a literatura para vestibular já no 9º ano ou no 1º ano do ensino médio, para que ele tenha tempo de ler todas as obras que serão solicitadas. Então, resumo é resumo. Nunca vai ser a obra na íntegra. Muito obrigada, professora Roseli. Então, voltamos, né, à nossa ideia central desse poema, é a florzinha que estava sendo carregada pela água e ela não queria. O que indica que é um rio é que ela fala em um determinado momento que ela não quer cair no mar. Ela não quer ser levada para o mar. Cerca de 90%, posso até estar errada, hein, professores de geografia, dos rios, eles desembocam no mar. Eu falei 90%, mas pode ser mais. O caso do nosso rio Tietê, ele não acaba no mar. A foz dele, que é onde ele termina, é no Rio Paraná, se eu não me engano. Se eu estiver enganada, me desculpem, tá? Mas ele desemboca num outro rio. Ele não desemboca no mar. Então, o que me leva a crer que, na verdade, essa é a água realmente de uma fonte que está carregando a florzinha não quer ser carregada, e ela suplica, né, para a água não levá-la para o mar. Certo? Próximo slide. Construindo um poema. Escreva uma palavra que te encanta. É aquilo, né, Márcia, que você falou? Com certeza, um olhar diferenciado naquele momento que te inspire e aquela palavra vai desencadear um pensamento até 2 versos, 4, né? Mas eu posso escrever só um verso? Com certeza. Eu estou falando referente aos alunos, porque eles ficam assim, eu não estou com inspiração. Então, a princípio, é o começo, mas jamais somente 4 linhas, né? Sim. Nós sempre pedimos a eles que escrevam mais, mas, de repente, nós também temos que ter um olhar diferenciado para esses alunos que também não conseguem escrever mais que isso, né, Márcia? Com certeza, porque tem alunos que gostam mais da parte exatas, né? Nós temos também que valorizar as habilidades de cada um. Mas vamos agora falar do velho tema de Vicente de Carvalho? Só leve esperança em toda a vida. Disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida. Que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida. É uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós
não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Nossa, percebeu, Márcia, que ele fala muito porque está sempre apenas aonde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Mas ele compara na estrofe acima, no último verso, toda a reada dourada de dourados pomos. Esses pomos, você acha que tem significados diferenciados para a mesma palavra? Olha, aí ele está fazendo, ou seja, no valor de substantivo, né? E também no valor de verbo, substantivado, né? E adjetivado também, né? Pode ser pomos dourados, né? E onde pomos, ele faz esse jogo de palavras para nós analisarmos ambiguidades, né? Isso é ela acabou de falar, é uma palavra, pomos, porém, ela tem sentidos diferentes. No primeiro caso, toda a reada de dourados pomos. O pomo, gente, é o resultado de um fruto. No caso, o fruto, a rosa também dá um frutinho. Quando ela morre, fica um frutinho ali redondinho. Então, ele está falando em enfeitar. Depois né? que cai todas as pétalas, né? Isso. E aí fica só aquele pontinho verde, né? Isso, é um frutinho. Parece que amadurece durante a trajetória da vivência da rosa, né? É, mas não é comestível não, tá? Ah, com certeza. Pessoal, Pode pelo comer, amor de Deus, não vamos comer isso aí. Tá? Então, ele fala nesse pomo, dando essa interpretação de enfeitar, né? Que a árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada, toda enfeitada, né? De dourados pomos, daquela flor da rosa. E quando ele fala na última estrofe, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas aonde pomos, quer dizer, onde eu coloco. E nunca a pomos onde nós estamos. Ele está se referindo a quê? Próximo slide. É onde está a felicidade, né? Nós a alcançamos? O que você acha, Márcia? Creio que foi alcançada aí. Essa felicidade que supomos. As palavras, elas estão totalmente assim, positivas. Árvore milagrosa, dourados, alcançamos. O verbo indica que foi concluído. Nesse caso, sim. Mas quantas pessoas vivem a vida inteira em busca da felicidade? E como diz o poeta, a felicidade está onde nós a pomos, aonde eu coloco. Por exemplo, para mim, hoje é um momento de felicidade, por poder ter saído da minha casa e estar aqui, levando a poesia a vocês. E você? O que acha, Márcia? É muito sublime, né? Vamos enriquecer o vocabulário. É muito sublime estar aqui participando, compartilhando a poesia com os nossos estudantes, né? Nesse momento tão assim, como diz aí, você comentou, que é o novo normal, né? Então, se faz necessário de levarmos a poesia para os nossos alunos, para eles terem um olhar todo rebuscado, enriquecido nas palavras. Não sermos tão objetivos na vida, que isso requer um treino diário, né, professora Roseli? Exato. E nesse momento, a minha poesia, ela é reduzida em uma palavra: gratidão. A minha também me apodero dessa palavra, gratidão sempre.
Então, encerramos aqui com gratidão a vocês.